muito bom para a gente estar aqui. Agradeço demais o convite para poder estar retornando. A primeira vez que eu vim foi a minha esposa que me deu a oportunidade de estar aqui retornando. E o pastor tinha me chamado, falou que eu chegaria a minha vez e amém. Em nome de Jesus chegou. Amém. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, de verdade. É uma honra, assim, inimaginável poder falar da palavra de Deus e do seu amor. Eu confesso que quando o irmão me chamou e ele me disse o tema, a gente já fica assim, Senhor, falar da tua glória. Que responsabilidade é falar da tua glória. E confesso que realmente o texto de Ageu 2:9 nos faz diretamente pensar sobre a glória de Deus. Mas meditando e me permitindo ouvir o Espírito Santo, ele falou comigo acerca do relacionamento do povo com a glória de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Ageu 2. Vamos estar lendo. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste tempo em sua antiga glória? Como eles lhe parecem em sua antiga glória? Como ele lhe parece agora em comparação ao anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este tempo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo tempo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Podem falar assim. Aleluia! Glória a Deus. Antes da gente de fato entrar no que Deus veio conversando comigo, é importante a gente compreender pelo menos um pouco a respeito da mensagem do livro de Ageu e a respeito do profeta em si. A gente sabe que Ageu é um dos 3 profetas, junto com Zacarias e Malaquias, que vai trazer a sua profecia pós-exílio, depois que o povo sai do cativeiro da Babilônia. A gente também tem o conhecimento de que a história que é relatada no livro de Ageu se passa entre o 1º ao 6º capítulo em Esdras. Então Esdras ele vai trazer para nós os fatos históricos. Esdras vai trazer para nós diversos acontecimentos passo a passo. Mas Ageu era o profeta naquele tempo. A gente sabe que durante aquele tempo a gente tem 2 líderes. Um no sentido de governo, no sentido de liderança propriamente dita política, de exército e tudo mais, e temos um sacerdote. A gente sabe que esse líder, governo, é Zorobabel.
E esse sacerdote é Josué. E temos um profeta, Ageu. E pela graça e misericórdia de Cristo, nós temos junto com Ageu mais um profeta, que é Zacarias. Só que Zacarias é um jovem. Ageu já tem uma certa idade. Ele já tem em si um tempo para poder chamar de sabedoria. E o que é importante dentro desse relato é que, ao mesmo tempo, estão vivendo 3 pontos cruciais. É um líder governamental, é um sacerdote e um profeta. Precisou de 3 pessoas para exercer 3 funções. Mas existe um que exerce as 3 funções. E a gente vai falar dele aí. Aleluia. O livro de Ageu, dentro dos seus estudos, ele pode nos trazer uma divisão em 4 mensagens. A primeira vai fazer uma comparação acerca das desculpas que o povo dava, ou seja, uma falta de posicionamento, e o chamado para que ele possa se posicionar. A segunda mensagem vai trazer acerca do desânimo do povo, mas Ageu chamando eles para o ânimo de novo. A terceira parte vai falar sobre a contaminação, como o povo estava sendo infiel em diversos aspectos, e Ageu chamando eles para a fidelidade. E por fim, a última mensagem que Ageu traz é a esperança do reino de Deus. Glória a Deus. Mas esse texto que a gente acabou de ler, do versículo 1 ao 9 do 2º capítulo, ele vai tratar acerca do desânimo e do ânimo. E a gente vai ouvir o Espírito Santo falando um pouquinho mais sobre isso hoje. Aleluia, Deus. Ageu, no início, ele faz uma pergunta ao líder, depois ao sacerdote e por fim ao povo. Quando Ageu fala remanescente de Israel, remanescente de Judá, ele está falando de todo o povo. Aqueles que permaneceram em Deus. Porque a gente sabe que quando Babilônia veio e destruiu Judá e leva eles cativos, eram, na verdade, apenas 3 tribos em Judá. Porque o restante das tribos que estavam em Israel do Sul já haviam sido destruídos pela Síria e simplesmente se separam pela terra. Então, a gente tem Israel do Norte, Israel do Sul. Israel do Sul é chamado de Judá. E por lá habitava o templo do Senhor em Jerusalém. Os levitas permaneceram lá, fiéis ao seu compromisso com Deus. Então temos a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e os levitas. Esses foram levados cativos e já por profecia precisariam passar 70 anos cativos. Todo mundo conhece o texto de Daniel, quando Daniel diz que era chegado o fim daqueles 70 anos e de que a promessa de Deus acerca do seu livramento iria ser cumprida. E Deus, ele usa não necessariamente um profeta, um sacerdote, ele usa um rei de uma nação estrangeira, a nação que fazia Judá cativa, para libertá-los e voltar ao seu povo, para reconstruir suas cidades, seus muros e o templo, na verdade o templo em primeiro lugar. E essa é a grande questão em Ageu. Ele vai trazer uma luz, ele vai trazer uma reflexão para o povo, porque o povo se esqueceu da casa de Deus. É dito que o rei Dário dá diversos materiais para o povo trazer e reconstruir. E reconstruir o templo, reconstruir os muros e a cidade. Porém, lendo Ageu, a gente vai ver que chega um momento que Ageu manda o povo ir para a floresta, cortar as árvores e trazer aquelas árvores cortadas para colocar no templo do Senhor. A Bíblia não nos relata exatamente como, mas onde foram parar as madeiras preciosas do Líbano que foram dadas para a construção do templo?
A Bíblia nos diz que o povo se voltou para a construção das suas próprias casas. E eles construíram casas luxuosas. Será que a oferta dada para a construção do templo foi usada nas suas próprias casas? É algo que a gente precisa pensar no nosso próprio dia a dia. Quantas vezes a gente prioriza realizar as nossas vontades e os nossos desejos em vez de fazer o que devemos fazer para Deus? Isso quer dizer que a nossa vida que foi salva, liberta, para servir a Cristo, está servindo as nossas próprias vontades. E o interessante é que quando Ageu confronta o povo com aquela pergunta, ele não permite que o povo responda. Ele já tem uma resposta para ele. Só que isso não vem de agora. Esse desânimo que a gente percebe nos versículos iniciais do capítulo 2 não vem de agora. Isso começou há 16 anos atrás, gente. Quando o povo constrói os alicerces do templo, todos os jovens que não viram a glória do primeiro templo se alegram por ver aquilo. Mas aqueles que uma vez viram a glória do templo anterior se entristecem, porque o templo novo parecia não ser digno como a habitação do Deus Altíssimo. Meu Deus, aleluia. Fala, Deus. Pelo menos a gente se esforça para acreditar que é esse de fato o motivo. Só que nos causa reflexão quando Ageu continua a falar. Será que de fato aqueles que eram de mais idade e tinham visto a glória do templo anterior, a sua tristeza era porque o templo não era digno de Deus habitar ali? Ou porque eles não viam uma glória no templo? Fala, Deus. Então em Esdras é dito isso, e a gente vê que aquele desânimo que os mais velhos sentem vai afetando a todos. Em contrapartida, a gente vai ver diversos povos, os samaritanos que anteriormente eram judeus, começam a oprimir o povo de Deus. Outros povos ao redor começam a oprimir o povo de Deus, de modo que aquele desânimo vai enraizando nos seus corações, e eles vão levando aquilo e simplesmente sua mente foge para uma outra questão. De fato, o templo não tem a mesma glória. Não tem como, com esses alicerces que nós construímos, conseguir construir algo tão grande quanto Salomão um dia construiu. Então vamos fazer o seguinte: as profecias dizem que passaremos 70 anos cativos. Ainda não é o tempo. Não deu 70 anos ainda. Tem alguns anos a menos, então vamos aproveitar enquanto não chega a profecia e vamos cuidar de nós mesmos. Vamos deixar Deus um pouco de lado agora e nos preocupar com nós. E eles começaram a construir suas próprias casas. E levou apenas 16 anos nessa deixa para depois. Mas Ageu vem, enviado por Deus como um profeta, para trazer à memória aquele povo de que um dia lá atrás, eles não eram ninguém. E Deus, por sua infinita graça, decidiu escolher eles para ser o seu povo. E ao trazer isso à memória, Ageu pede, de uma maneira tão sublime, pelo modo de falar: Deus é Deus. Ele nos escolheu. E Ele estará conosco. Mesmo em meio a todas aquelas questões,
mesmo em meio a todo aquele desânimo, o povo ele entendia a sua história. E quando o profeta os faz voltar e pensar em tudo que haviam vivido, eles reconhecem o seu erro, eles reconhecem a posição que estão e decidem mudar. Então, pela graça de Deus, aquele desânimo é substituído pelo ânimo do Senhor. E eles com força voltam a trabalhar. E eles reconstroem o templo de Deus. Só que mesmo assim, não era o mesmo templo. Não tinha aquela glória. Eles olhavam e viam ouro, pedras preciosas, ornamentando o templo do Senhor. Uma majestade era vista de longe. Só que eles não enxergavam isso nesse novo tempo. E se questionavam se Deus voltaria a habitar aí. A Bíblia, ela nos deixa claro que a presença de Deus tinha uma representação material, chamada de Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos. Só que quando Babilônia vem e destrói Jerusalém, aquela Arca da Aliança é levada e ela some. O novo templo é construído. E no lugar do Santo dos Santos agora, o que separa o Santíssimo do lugar santo é um véu. Não são mais portas de ouro. Aquele véu que separa dizia que só um podia entrar ali, e era o sumo sacerdote. Porém, a Arca da Aliança não estava mais lá. E ela nunca mais voltou a estar ali. Então, de fato, eles estavam certos. A glória de Deus não estava mais ali. Só que Esdras, ele tem uma sabedoria que a gente consegue perceber com pequenas ações. Quando ele inicia esse discurso dele, ele inicia esse discurso justamente no final da festa dos tabernáculos. Não é à toa. Não é à toa. Ele inicia esse discurso na festa dos tabernáculos por quê? Porque foi quando Salomão consagrou aquele templo ao Senhor. O primeiro templo foi na festa dos tabernáculos. Essa consagração foi algo sobrenatural. Porque após a Arca da Aliança adentrar no Santo dos Santos, a glória de Deus encheu aquele lugar, de modo que ficou tão denso na nuvem, que eles não podiam mais caminhar ali dentro. E o povo conseguia ver do lado de fora Deus tremer tudo. Então, quando Ageu faz esse discurso dele, essa mensagem dele é dita na festa dos tabernáculos, tinha um motivo. Ele queria fazer o povo lembrar que foi justamente na festa dos tabernáculos que aquele templo foi consagrado. E que justamente de novo, na festa dos tabernáculos, Deus estava mudando a história e recomeçando uma aliança com o seu povo. Só que o incrível é que ele usa um termo, uma palavra, uma expressão, e ele diz ela 3 vezes. Ele diz uma para Zorobabel, uma para Josué e uma para o remanescente, que é o povo, que é: sejam fortes. E para ajudar, para os judeus, para os israelitas, certas expressões têm um peso muito grande. Quando ele diz sejam fortes, não são palavras jogadas ao vento, não é uma promessa vazia. Ele traz à memória do povo pontos que são de fato inquestionáveis. Porque Davi, quando começou a preparar todos os materiais e riquezas para que seu filho construísse o templo, disse para Salomão 3 vezes:
seja forte, seja forte, seja forte. Moisés, preparando o seu discípulo para assumir o povo, que seria Josué, disse para ele manter-se firme no Senhor. E o Senhor diz diretamente para Josué: seja forte, seja forte, seja forte. Não é à toa, palavras vindas do Senhor não são lançadas ao vento. Todas têm um propósito, todas têm um motivo, e Deus honrará cada uma delas. Então, a gente sabe que, embora o tempo atual não tivesse esse resplendor do anterior, ainda era um plano de Deus. Tinha um propósito e um motivo que o povo naquela época não conseguiu perceber. O povo, com toda certeza, podia contar com Deus, porque Deus disse que Ele estaria ali. Então, eles seguem caminhando, com essa nova injeção de ânimo que Ageu dá, com essa nova certeza de que eles podem ser fortes, não deles mesmos, mas porque Deus estará com eles. E é muito importante a gente entender isso, porque, de fato, Deus, Ele faz maravilhas em nossas vidas, no dia a dia, no decorrer do tempo, em nossos planos, em nossos projetos, sempre que nós nos sujeitamos a Ele. Deus, Ele é simplesmente sobrenatural no sentido do seu amor para conosco. Porque se não fosse esse amor, se não fosse a manifestação do seu amor em misericórdias, o que seria de nós? Em Êxodo 19, quando Deus desce ao Monte Sinai para trazer a lei para o povo, a Bíblia nos conta, deixa eu oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Êxodo 19, 17 diz assim: Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam no pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fumaça, em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Glória a Deus! Aleluia! E o incrível é que mais à frente em Hebreus 12, eu vou ler o final e depois a gente volta para ficar melhor compreensível. Vai dizer que, assim, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência em santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a presença de Deus veio para entregar a lei para o povo, aquele monte estremeceu. Só que agora Deus nos diz que por Cristo ter morrido por nós e ressuscitado e estado ao lado do Pai, o nosso reino aqui hoje, que é o reino de Deus, ele é inabalável. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só que o interessante é que versículos antes, Hebreus vai falar do futuro. E ele diz assim: quando Deus falou naquela ocasião
que a gente está mencionando de Êxodo, do Monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Mas agora, ele promete mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Hebreus aqui vai falar acerca do futuro, de que vai chegar um dia onde terra e céu serão estremecidos pelo poder de Deus. E somente o que é inabalável vai permanecer. Aí depois ele vai e volta para o tempo presente, dizendo que por Cristo, por causa de Cristo, e nós estando em Cristo, somos inabaláveis. Deus é Deus. Isso quer dizer que aquele que é justo, não por sua justiça, mas porque foi justificado por Cristo, Glória a Deus, aleluia. vai permanecer de pé, inabalável. Porém, aquele que é ímpio, aquele que decide todos os dias permanecer na depravação do pecado, permanecer cometendo os mesmos erros, sem se questionar, sem pensar, será lançado um dia no lago de fogo. O interessante é que quando a gente vai lendo, Ageu ele usa uma expressão sobre que é propícia para a gente pensar e refletir acerca do nosso próprio Cristo. No versículo 7, ele diz assim: sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este tempo. Naquela versão antiga, revista corrigida da Almeida, vai dizer que o desejado das nações. Glória a Deus. É uma expressão messiânica, é uma expressão que remete a Cristo. Esse tesouro das nações, o desejado das nações, é o nosso Senhor. Não vou falar infelizmente porque Deus tem o seu propósito, Deus tem a sua soberania. E isso é inquestionável. Então é tudo para a honra e glória a Deus. Glória a Deus! Mas nem todos desejam a Cristo. Meu Pai da glória. Pelo menos não intencionalmente. Porque dentro de cada um de nós existe um desejo por algo que somente Cristo pode suprir. É verdade, Deus. Deus! Aleluia. Então esse tesouro das nações, esse desejado das nações, vai falar do nosso Senhor. Glória a Deus. E nesse versículo 7, ele vai trazer para nós um ponto. E no versículo 9, que é o tema da festividade, vai trazer outro. Esse ponto é como que a glória é interpretada, é entendida, é manifesta. No versículo 7, quando ele menciona o desejado das nações, ele está falando da glória daquele que abriu mão de tudo para estar aqui na terra e caminhou em direção a um templo que muitos durante anos e anos olharam para aquele templo e o julgaram inapropriado. Glória a Deus! Habitar a glória de Deus. Ao caminhar para aquele templo, ele viu no átrio pessoas fazendo comércio e deturpando a sua lei. No momento de ira, não entenda errado, irmão. A ira aqui não é pecado. É uma ira que somente Cristo pode exercer. É uma ira santa. Essa ira é a resposta contra o pecado. E que a única forma da gente exercê-lo é com o Espírito Santo em nós. Aleluia!
Cristo, exercendo e manifestando a sua ira, a sua reação ao pecado, derruba aquelas mesas, desfaz aquilo, porque era necessário vários processos para realizar um ritual, para realizar o ritual de sacrifício, para realizar um ritual ao ponto de você falar assim: Senhor, perdoa-me pelos meus erros. Mas o povo já não estava fazendo mais como Deus mandou. Os animais que deveriam ser separados em suas primícias. Se eu sou um judeu e eu moro longe de Jerusalém, eu precisava separar um animal. E não levava um só não, eu levava vários comigo, porque vai que até eu chegar em Jerusalém acontece alguma coisa e alguém morre. Ele se andando, ele quebra a pata, quebrou, já era. É um sacrifício imperfeito para Deus. Se ele andou, se machucou, não pode mais ser usado. Então se levava mais de um, para quando chegar lá no templo fazer da maneira correta. Só que no tempo que Jesus estava aqui na terra, existiam pessoas que vendiam animais dentro do templo, para que outros que não quiseram se dispor de tempo para preparar para o Senhor, comprassem ele na hora antes de fazer o sacrifício. Então Jesus, em sua ira, ele acaba com aquilo. Ele traz uma purificação naquele lugar. Só que não para por aí. Porque quando Jesus chega, aleluia, Deus. E ele traz a sua glória. E aquela glória manifesta, purifica o local, não para. É dito que após a purificação, ele realizou milagres, curando, libertando e salvando vidas. Glória a Deus! Esse é o nosso Cristo. Aleluia! É aquele que entrou no tempo que era considerado inapropriado e fez a sua glória ser manifesta naquele lugar, para honrar a palavra do seu Pai lá atrás, porque era necessário que aquele templo fosse construído para reavivar uma aliança com o povo. Mas o povo não entendeu que a glória da segunda casa seria maior quando aquele descesse e andasse no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Só que isso é no versículo 7. Agora no versículo 9, quando a glória de Deus será maior, a glória de Deus no tempo, no segundo tempo será maior, no último tempo será maior do que o primeiro. Aleluia. Já não está falando de Jesus andando aqui no templo. Já não está falando sobre o Senhor purificando o templo e trazendo a sua cura, o seu milagre. Essa glória fala acerca de quando ele vai descer no seu resplendor e vai reinar naquele milênio conosco aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Essa glória será maior porque ele agora vai exercer um papel de líder, de sacerdote e de profeta no nosso meio. E não vai ter ninguém capaz de questionar a sua autoridade em nenhum âmbito. Jesus Cristo, Nazareno. Aleluia. Nesse momento, tudo se converterá a Ele. Tudo adorará a Ele. E é inquestionável essa maravilhosa glória que um dia veremos. E nós temos que guardar